Senta aqui com a gente no sofá porque o mate tá cevado, o violão tá afinado e hoje é dia de... Teologia do Corpo Descomplicada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveita antes de iniciar esse vídeo, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho. Conforme nós temos caminhado até aqui, hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Hoje nós vamos adentrar ao universo masculino e vamos trabalhar um pouco mais sobre a masculinidade. Então, se você tem interesse em saber mais como é a masculinidade vivida dentro do plano de Deus, continue aqui conosco. Mas antes de mais nada, se você chegou aqui e ainda não viu os vídeos anteriores, para esse vídeo, olha lá na sequência que nós temos no nosso canal e assista o 1, o 2 e o 3 para que você possa ter um melhor entendimento ao chegar aqui. Ao longo dos vídeos que nós vamos postando e trabalhando com vocês vão começar a entender a importância do fato de nós termos trabalhado primeiramente a feminilidade para só agora nós falarmos então sobre a masculinidade. Por quê? Uma feminilidade bem vivida, ela vai contribuir diretamente para a vivência de uma masculinidade ordenada, de uma masculinidade vivida segundo o plano de Deus. Mas o que é viver uma masculinidade ordenada? O que é uma masculinidade segundo o plano de Deus? E é isso que nós queremos falar com você. Veja que é importante nós conversarmos sobre a feminilidade não apenas para a mulher, ou conversar sobre a masculinidade não apenas para o homem, porque um complementa o outro. Então, o homem que vive de fato uma masculinidade segundo o plano de Deus também vai contribuir diretamente para a vivência de uma feminilidade segundo o plano de Deus. Por isso a importância de você, homem, entender um pouquinho desse universo feminino, apesar de ser tão confuso. E você também, mulher, conhecer sobre a realidade do universo masculino. Podemos iniciar falando da masculinidade desde o princípio de tudo, antes mesmo da concepção. Aquela força que vem do homem na sua doação para sua esposa, uma carga gigantesca de espermatozoides, apenas um é fecundado. Então nós já vemos aí uma grande verdade. A masculinidade requer uma grande força interior. Então nós vamos entender que a força é uma das características que mais representam a masculinidade. Quando colocamos então o homem e a mulher em paralelo, nós podemos fazer uma análise e notar que essa força é uma grande característica própria da masculinidade. A mulher já é marcada por traços da delicadeza que ressaltam a sua beleza, próprio da feminilidade, enquanto o homem já tem traços que criam de fato grandes contrastes em relação a essa delicadeza. Traços que evidenciam essa força, mas precisamos entender que não se trata apenas da força física, embora ela tenha sim de fato uma importante participação para a masculinidade. Se trata especialmente de uma grande força interior. Essa força que é manifesta no corpo do homem e também no seu espírito acaba por torná-lo um verdadeiro ícone. Um ícone de sinal de Deus. É um grande sinal de Deus para o mundo, porque nos revela o quê? Um Deus que nos ama, um Deus que nos criou e nos salvou, um Deus que vai ao encontro do inimigo e o destrói para proteger o seu povo porque o ama. Então, essa força é sobretudo a grandiosidade de um Deus poderoso, um Deus que volta o olhar não apenas com misericórdia que é revelado na feminilidade da mulher, mas um Deus que é justiça, um Deus que clama e faz justiça para o seu povo. Ao passo que essa força revela a grandeza de Deus, a justiça de Deus, todo o seu poderio, essa força também aponta para uma grande característica, que é o sacrifício. A força de Deus aponta para isso, porque veja, um homem que não está preparado para o sacrifício é um homem que não está preparado para viver a sua masculinidade segundo o plano de Deus. Nesse ponto nós podemos fazer uma reflexão muito importante, que muitas pessoas acabam por se prender em estereótipos que falsamente representam a masculinidade. E o grande problema é que então o homem que era um ícone acaba por se tornar ídolo. Ídolo das suas próprias razões, ídolo das suas próprias vontades, ídolo que para na sua concupiscência em busca do prazer, em busca do ser por ser, em busca de uma própria satisfação. Mas pensei comigo, que estereótipos são esses? Alguns apelam para poder expressar a sua masculinidade com aspectos que são
falsos e que acabam por desordenar aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que de fato tem um sentido valioso para a formação de uma verdadeira masculinidade. Se nós fizermos uma análise para a nossa sociedade, muitos homens acham que afirmar a sua masculinidade está ligado com a força, mas apontada de forma desordenada para o mal. Às vezes, essa força, essa rispidez, essa braveza acaba sendo apontada para um verdadeiro egoísmo que busca apenas uma autossatisfação, uma autopromoção que não leva a lugar nenhum, porque promove apenas a si mesmo e não promove o bem de outra pessoa. Afinal, o verdadeiro amor, ele está ligado à doação e, como nós já dissemos antes, ao sacrifício. A verdadeira virtude começa no interior. E se você, homem, quer resgatar uma verdadeira e uma autêntica masculinidade, você deve começar no interior, buscando pelas virtudes. Poderíamos aqui citar várias virtudes, porque todas elas não são necessárias. Mas eu quero apresentar para você, para nós, o grande modelo de virtude para que nós possamos crescer não apenas na nossa masculinidade, mas na própria vivência da fé, vivendo de fato o plano de Deus para nós. Esse modelo que eu quero apresentar para você, que provavelmente você já conhece, é São José. 3 características marcaram a vida de José. E são essas 3 características que serão virtudes que nós podemos imitá-las, buscá-las com toda a força, com toda a determinação do nosso coração. Se você olhar só um pouquinho para a vida de São José, o pouco que nós temos à disposição na Sagrada Escritura, você vai notar claramente a disposição dessas virtudes na sua vida. Que virtudes são essas? A oração, o silêncio e a ação. Dificilmente um homem sem vida de oração vai viver os planos de Deus. Na verdade, isso para qualquer um de nós. Mas você, homem, o primeiro passo que você precisa tomar não é querer buscar uma masculinidade numa rispidez, uma braveza. Para com isso que tá feio. Busque viver a sua masculinidade, primeiro passo, na vida de oração. Mulher, você que busca um homem para ter do seu lado, para construir junto dele uma vocação, você vai começar por procurar se esse homem tem de fato uma vida de oração. A segunda característica que nós podemos encontrar em São José é a grande virtude do silêncio. Um homem que não sabe silenciar não saberá qual é a vontade de Deus para a vida dele. Veja, nós estamos aqui nessa busca de ordenação da nossa sexualidade, hoje especialmente da nossa masculinidade. Nós devemos então ter uma vida de oração e, conseguinte dessa vida de oração, nós precisamos necessariamente ter uma vida de silêncio, de escuta, porque somente um coração silencioso será capaz de ouvir a voz de Deus. E eu vou dizer para você, que coisa mais feia é um homem que fala o tempo todo e não consegue silenciar. Para com isso que tá feio. Um homem que não consegue ordenar as suas palavras. Próprio de uma masculinidade ordenada, essa reação que nós podemos ter entre as palavras e a vivência ordenada do silêncio. E veja que nós estamos fazendo um caminho, porque a partir do momento que José tinha uma vida de oração, ele pôde então escutar a voz de Deus. E a partir do instante que ele escutou a voz de Deus, ele se coloca em ação. E essa é a última virtude de São José que eu quero te apresentar, a ação. São José é um homem de ação. Eu quero falar especialmente você, homem, que fica delegando a atitude que você precisa tomar hoje e colocando a responsabilidade em outras pessoas, fazendo perguntas em box de Instagrams por aí. Para com isso que tá feio. A decisão precisa ser tomada por você a partir de uma ação que veio de uma escuta proveniente de uma vida de oração. Então pare de delegar a decisão que você precisa tomar, porque um homem com uma masculinidade ordenada é um homem de decisão a partir da ação, a partir da escuta, a partir da vida de oração. E nós vemos uma certa melancolia em alguns homens que não conseguem se decidir. Aqui eu não estou falando do temperamento melancólico, não é isso. É de um homem completamente desordenado, que não tem coragem. E essa coragem vai vir a partir dessa determinação de querer viver o plano de Deus. Ainda que não tenha essa coragem, agir com determinação. E muitas vezes fica se lamentando: Senhor, eu não sei a minha vocação. Ah, Senhor, eu não consigo fazer isso, aquilo. Ah, Senhor, eu não consigo arrumar um emprego. Para com isso que tá feio. Ordene o seu coração para Deus e seja um homem de ação. Esse caminho que nós fizemos com São José vai nos levar a outra pessoa, um grande homem que de fato foi ordenado.
um grande homem que teve de fato uma masculinidade segundo o plano de Deus. Quem era ele? Jesus. São José foi o grande educador. Se Jesus teve todos esses traços de uma masculinidade de fato ordenada, é porque Jesus foi educado para tal. Quem que educou Jesus foi seu pai adotivo José. Jesus tem traços em seu comportamento que foram herdados do comportamento de São José. Então tudo aquilo que Jesus realiza na sua obra como homem, ele herdou da educação que ele teve de José. Olhando então para Jesus, nós podemos ver esse reflexo da sua masculinidade que foi revelado na sua força a partir do sacrifício. Lembra que nós falamos antes, no início do vídeo, sobre o sacrifício? Esse foi um elemento fundamental para essa masculinidade de Jesus. A marca do sacrifício esteve presente todos os momentos da vida de Jesus, até o último fim. Quando nós olhamos então para a carta de Efésios, no capítulo 5, nós vemos Jesus que se consumiu e consumiu a sua vocação vivendo essa masculinidade. E como que ele consumiu essa vocação? Entregando a sua própria vida no lenho da cruz. O belíssimo esposo que se doa para sua esposa. Homem, se você quer viver uma masculinidade ordenada, você precisa necessariamente olhar para Jesus crucificado, porque é exatamente ali na cruz que nós viveremos a consumação de todo esse mistério da nossa sexualidade, nos doando para o outro, nos doando, entregando a nossa vida para vivermos de fato a vida de um homem, estovir, ser homem, homem de sacrifício, um homem capaz de entregar a sua vida por aqueles que ele ama. A partir do entendimento do sacrifício e como que essa força interior está ligada ao homem, nós vamos poder entender a dimensão daquilo que eu estava explicando no finalzinho do vídeo anterior. Então, se você não viu o finalzinho do vídeo anterior, é importante que você veja para entender o que nós vamos falar agora. Na figura do amado, que olha para sua amada, que eu mencionei para vocês em Cântico dos Cânticos, se dirige ela como irmã. Mas como assim ele se dirige ela como irmã? E por que que o amado se dirige à sua amada como irmã? A partir da doação, a partir do sacrifício, é possível matar nele qualquer tipo de egoísmo que aponte para a própria satisfação. Sobretudo o homem, a satisfação na dimensão sexual, no desejo desordenado. Nós, homens, devemos suplicar para Jesus, como o cego de Jericó, para que nós possamos ter a nossa visão curada, para que nós possamos ter o nosso coração ordenado. E ao olhar para a nossa amada, sim, nós estarmos olhando para a nossa irmã. Veja, especialmente você que tem irmã, faça essa análise. Você é capaz de olhar para a sua irmã com desejos sexuais? Uma pessoa minimamente ordenada e sã de suas razões nem precisa ser uma pessoa que busca as virtudes. Ela vai olhar com isso com um grande asco, porque é impossível ter um desejo de autossatisfação, especialmente sexual, olhando para sua irmã. E nós, homens, devemos ter um coração tão ordenado a ponto de olhar para a beleza da mulher e de fato enxergar a verdade da sua bondade e a sua beleza, sem necessariamente desejá-la como um bem sexual, mas como uma grande obra de Deus, como um ícone que de fato nos leva para Deus. Então, homem, nós precisamos olhar para Jesus, sobretudo olhar para Jesus crucificado, porque somente nele e por ele que nós teremos o nosso coração ordenado e a nossa vista curada. Porque felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E é isso que nós queremos, ver a glória de Deus, que certamente irá ser manifestada na nossa masculinidade. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha perder. Tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha perder. Sei que terei mais lá no céu, terei muito
verdadeira vida aqui, perto de ti, felicidade sem fim. O conteúdo desse vídeo tocou o seu coração? Deixe o seu comentário aqui embaixo, conte pra nós como esse vídeo impactou a sua vida, porque nós queremos te conhecer. Até porque nós já estamos preparando o próximo vídeo e nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Esse foi um primeiro passo sobre a feminilidade e sobre a masculinidade. Há muito mais para nós entendermos sobre esses dois preciosos universos. Mas eu quero dar uma última dica então, especialmente para as meninas que estão nos acompanhando. Quando você olhar um rapaz, procure nele esses traços, essas características que vêm da sua força, do seu sacrifício, que revelam um homem de oração, um homem de silêncio e um homem de ação. Para o próximo vídeo, nós queremos falar um pouquinho sobre a afetividade e a sexualidade. Mas o que é isso? O que é a afetividade? O que é a sexualidade? Fique esperto, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e no próximo vídeo nós vamos conversar sobre afetividade e sexualidade. Tchau!